Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Ponto a Ponto Business. É um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos no mês de outubro, o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Esse é o assunto de hoje. Além de ser muito importante, também é um assunto que nós queremos enfatizar da importância da prevenção. Estimativas já existem de que em 2025 nós registramos e vamos registrar mais de 70 mil casos de câncer de mama em mulheres. O índice de mortalidade, segundo o Ministério da Saúde e o INCA, passa de 1.680 mulheres que morrem por mês por essa doença. Eu pergunto a você, o assunto é muito sério, não é? Mas nós temos aqui conosco a doutora Luciana Cabral, que vai tratar conosco aqui do dia a dia, de como é que essa doença vem sendo tratada, né, doutora? Olá. Vem sendo tratada. Doutora, muito bem-vinda ao nosso podcast. Seja muito bem-vinda mesmo, tá? A doutora Luciana, que é uma especialista da área de saúde, oncologista, né? Então, no dia a dia, é o que a senhora lida, né, doutora? Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. É um tema que tem uma importância enorme e é muito bom que tenha um mês específico de conscientização dessa doença, que infelizmente ainda leva muitas mulheres, né? O nosso dia a dia lá, ele é repleto de casos, tanto os de mama quanto os não, né, outros tumores, mas ele ocupa o primeiro lugar e aqui o ranking não é diferente nas mulheres. Temos uma quantidade enorme de novos casos e nos dividimos lá, né, entre os especialistas da área para atender essas mulheres e vemos como que essa demanda vem crescendo, principalmente nos últimos 5 anos, e principalmente mulheres mais novas. A gente teve uma diferença aí que a gente tem percebido, e esse no triênio, né, de 2023 a 2025, foi dados do INCA também, um aumento também da incidência em mulheres abaixo da faixa etária esperada, né? Perfeito, doutora, nós vamos falar de tudo isso aqui, de tudo isso mesmo, né? Dessas alterações que vêm acontecendo ao longo do tempo aí, né? Com incidências cada vez mais frequentes numa faixa etária menor, não é isso? Exatamente. Mas vamos falar do mês Outubro Rosa, né? É um movimento mundial, não é isso? E que trata especificamente do câncer de mama, do combate, prevenção, aquilo que nós chamamos de diagnóstico precoce, né? Tudo isso. Doutora, qual é a importância desse movimento Outubro Rosa para a saúde da mulher? O impacto, né, de conscientização ele é muito grande. E isso, quando ele confronta com a sua situação de comodismo, hoje eu falei isso com as meninas na palestra que eu tive hoje de manhã. Você precisa falar com a sua vizinha, você precisa falar com os seus familiares. Não pode ser só uma coisa que o profissional de saúde fale, que detenha do conhecimento e fique lá dentro do seu consultório. Isso precisa ser explanado, que sendo uma doença tão prevalente, por que não não consigo, eu, que não sou da área, né, digamos um exemplo assim do leigo, não pode já em casa, no autoexame, detecção precoce, estilo de vida para prevenir doenças, exames periódicos para que a gente pegue essa doença precocemente. Então, assim, esse peso, essa importância do movimento, porque eu acho que ele agrega o valor do diagnóstico precoce, da mudança de estilo de vida, mas também transmite a responsabilidade civil, aquela coisa assim que eu preciso também me comprometer. E também com o outro. Uma depoente hoje falou de manhã, minha cunhada, doutora, ela tem mais de 5 anos que não faz mamografia. Eu falei, hoje você vai ligar para ela. E você vai falar dos índices que eu te contei aqui, desse monte de número que você assistiu aqui hoje, e vai falar que é importante que ela faça sim, porque quando detecta precocemente, as chances de cura são altíssimas. É isso que a população precisa saber, né? E nós, como
cidadãos, precisamos nos comprometer, né? Não só o médico que tem que falar que você tem que fazer, mas a pessoa se predispor também a ir ao profissional, a fazer o exame quando indicado, não deixar isso como uma indicação que, eu não sinto nada, não vou fazer, deixar para lá, não tem nenhum caso na família. Precisa ter essa consciência de cidadão, né, para cuidar de si, que é só o que a gente pode fazer pela gente, ninguém faz, né? Perfeito. Doutora, podemos afirmar, então, que a prevenção ainda é o melhor remédio? A Com prevenção certeza. é o melhor remédio e o dever de casa ele é importante. Eu falo que não só o exame, mas o dever de casa do estilo de vida, de como que a gente tem que, né, se alimentar bem. Vamos falar disso, né? doutora? Vamos falar disso? Né? O estilo de vida influencia, sim ou não? Sim, é o que tem mostrado. Em que ponto? Aí é o que eu falo. Todo mundo fica muito preocupado com o fator genético. Né? Isso daí é hereditário. A tia que teve, a mãe que teve, então provavelmente alguém da família vai ter. Sim, eu acho que quando se tem essa informação tem que levar em consideração o fator genético, sim. Mas não é só ele é muito menor, é em torno de 10%. O estilo de vida, o que você pode fazer por você, que é atividade física regular, alimentação, não fumar. Beber moderadamente, a gente fala não beber, às vezes é difícil, né? Mas beber com moderação, mas moderação mesmo, é algo que vai agregar valor para a sua saúde inteira, não só para o combate ao câncer, como outras doenças, mas que previne também o câncer. E esse estilo de vida que é pontuado como o diferencial, que aí tem o quê? Em torno de 90%, entendeu? Que assim, você agrega muito mais com essa mudança que você pode fazer. Doutora, eu acho que aí entra, então, essa conscientização, né? Porque muito se fala assim, eu não tenho tempo para exercício, eu não tenho tempo para me alimentar melhor. É sempre na desculpa do eu não tenho tempo. É tudo muito corrido, né? Vivemos tempos em que tudo é muito corrido e que a gente acha que não tem tempo. Mas tem como tem como adequar, não tem? Um estilo de vida mais saudável para que não venha a sofrer as consequências depois? Eu acho que essa responsabilidade é só nossa. E ter um estilo de vida diferente, cabe a nós organizar o nosso tempo e fazer. Vou dar um testemunho pessoal. Sim, fica à 2 vontade. filhos, médica, né? Plantão, graças né? a Deus, plantão não mais, mas rotina hospitalar e ambulatório, consultório, né? Aula na faculdade de medicina, você começa a ter múltiplas funções e não só essas funções extra casa, quando chega em casa também um pouco de trabalho fica, né? Dar um estudo num caso, rever uma situação, corrigir prova de aluno. E nessa loucura toda do meu dia a dia, eu não estava encontrando tempo para fazer atividade física. Tinha um professor, um personal trainer que me acompanhava, mas eu não estava conseguindo ir até lá, que eu já chegava cansada e pega a criança na escola, ou não conseguia pegar, a babá busca, o marido busca, ou ele não pode também, meu marido é cirurgião também, bucomaxilo. Conclusão, acordo às 4 da manhã e malho às 5. Quando eu conto sobre isso, muitos falam, Deus me livre, mas eu falei, ou eu faço isso, ou eu não faço. Né? Hoje também uma que estava na palestra, né, lá na empresa em que eu fiz a palestra, ela também falou. Eu comecei também a acordar às 4 da manhã, porque senão eu não conseguia fazer. É difícil, gente, mas é a forma que a gente tem. Eu falo também que tudo é questão de decisão, não é isso? Você precisa decidir. Né? Eu decido ter um estilo de vida mais saudável, eu decido viver em condições que vão ser mais benéficas para a minha saúde, para o meu bem-estar. É decisão, né? Vida corrida, apertada, todo mundo tem. Mas o que é prioridade? Né? A senhora me fez lembrar aqui, doutora, de um dentista, que uma vez assim, eu tive uma lição de vida com ele, né? E aí, sempre quando eu ia lá e tal, ele falava assim, você não está passando fio dental. Você não está passando fio dental. Eu falava assim, doutor, eu mal estou escovando o dente, correndo, e não dá tempo, eu não tenho tempo, eu tenho que almoçar rápido, voltar rápido para o trabalho, alguma coisa assim. Ele virou para mim e falou assim, claramente, olha, isso tem muitos anos, mas foi uma lição. Ele falou assim, não, você não teve, a questão não é ter tempo, a questão é prioridade. Você não deu por prioridade a sua higiene bucal. Porque se você decidisse, você iria encontrar ali 3 minutinhos para poder fazer.
Parece né? tão pouco, mas a nossa correria parece que é um tempo, uma perda de tempo. Exato. É Então, assim, eu acho verdade. que vai muito da decisão, né? Se eu não quero sofrer as consequências em ter, de repente, uma doença, uma enfermidade, é claro Sim, que não é todas. só a Não. questão de qualidade de vida, mas se eu não quero pagar um preço lá na frente, que tal decidir agora, né? E para os pacientes que têm a enfermidade, apesar de terem feito todo o dever de casa, que infelizmente existem, né? Sim, Fizeram tudo certinho, vida saudável, tal, e chegaram ao ponto de ter que enfrentar uma doença como essa. Eu falo, vocês colhem agora o fruto de uma vida saudável, que agora vocês têm o quê? Vocês conseguem. Eu falo que vocês têm reserva para encarar o tratamento. Diferente de quem nunca fez nada, fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira e agora chega muito fraco, debilitado da doença e o tratamento vai espoliar muito mais. Então, também, assim, tem todas as vantagens possíveis nos melhores e nos piores cenários. ou Né? seja, ocorrendo, o organismo está muito mais forte, Muito né? mais. E acho que a probabilidade num cenário desse de sucesso, né, Muito é maior, de muito tolerância maior, ao de tratamento, de tolerância. você, se precisar, no caso profissional, prescrever um tratamento mais agressivo. Ele aguenta, ele tolera, ele suporta. Porque às vezes você vai, a doença precisa disso, mas quem é portador dela não tolera o tratamento. Então, às vezes, não recebe o ideal por não estar apto para fazer. Ou seja, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Só tem Só a tem a ganhar, não é ganhar. isso? Uhum. Ô, doutora, nós falamos aqui no início de índices, né? Falamos aqui de números, né? É fato isso? Não, é fato. 2025, o Ministério da Saúde já projeta alcançar um marco de mais de 70 mil casos de câncer de mama em mulheres? Essa estimativa é correta. É uma dados, estimativa. É estimativa que todos os dados, né, que são cadastrados, né, do Instituto Nacional do Câncer, né, tem os que já são coletados e ele já tem a projeção e tem os que são a estimativa para o ano, né? E as projeções são corretas, né? 73 mil, de 23 já estava nesse ranking aí, acho que continua, infelizmente, nesse monte aí, né? A senhora também citou inicialmente que também há uma visibilidade de que alcança as faixas etárias menores. A doença tem alcançado uma faixa etária Eu não me lembro menor. muito bem a data da coleta de dados que o INCA colocou, mas teve, assim, em um comparativo que ele fez da última data, eu lembro que era de 2010, 2019, depois ele fez mais um outro comparativo. Aumento de 67%. É muita coisa. É muito. É muita coisa. Então, assim, quando ele vai fazendo essas avaliações, você vê que o perfil epidemiológico começa a mudar um pouquinho do que era. E isso também leva a novas políticas de precaução da doença, que até então o Ministério da Saúde era só a partir dos 50, né? E várias sociedades médicas, né? Radiologia, mastologia, oncologia, preconizavam a idade mais precoce, 40. Graças a Deus agora é aos 40. Então, são coisas que tem que ir com esses dados e adequando as políticas de prevenção. Né? Tem que haver isso. A senhora que está lá no dia a dia lidando com isso, né? É a rotina. A senhora percebe isso, que cada vez mais está tendo mulheres mais novas numa faixa etária? Percebe isso no dia a dia? Percebo, já completo 9 anos de hospital evangélico, agora no comecinho do ano. Já falo que já é no comecinho do ano, que nós já estamos indo para o final do ano, virando, né? Então, eu consegui perceber essa mudança de faixa etária, volume de pacientes para todas as neoplasias, uma forma exorbitante. A gente éramos 3, hoje somos 5 oncologistas e acho que se entrar mais 5, a lota agenda em 2 meses já está todo mundo cheio de novo. E é uma quantidade assim bem expressiva, um tanto quanto assustadora. Né? A verdade é essa, de pacientes que a gente recebe. Doutora, tem algo que alertam para vocês, enquanto profissionais da saúde? Tipo assim, vou falar leigamente aqui. É a alimentação que está precária? Falamos muito da qualidade de vida. É o estilo de vida? Tudo está muito mais relacionado ao estilo de vida, alimentação. O que está acontecendo, então, que esses índices estão cada vez mais ascendentes? O que tem de explicação até o momento é estilo de vida. Aí junta tudo, né? O que você come, o que você faz, o que você convive, né? Muito ao estilo de vida. Aí tem, né? Aí você leva a atividade física. Aí eu falo que também não só a atividade física, o descanso,
Um estresse absurdo, todo mundo vive nos últimos dias, né? A alimentação, quanto tudo muito rápido, tudo muito Processado, ultras né? processados. Assim, acho que a mentalidade está até modificando com relação a isso. Mas aí você vendo do teor dos alimentos mesmo, os agrotóxicos, né? Você consegue encontrar tudo que seja in natura mesmo, que não tenha uso de agrotóxicos. É tão difícil, né, para você conseguir. Então, hoje, o que tem de comprovação de que o que está mudando para ter essa justificativa do aumento é muito relacionado a isso, aos fatores externos, estilo de vida e menor a parte desse fator hereditário, né? O estresse é um fator contribuinte? Meu filho, acho que o estresse é um fator contribuinte para tudo. Para tudo. Quando a gente fala de altos índices de estresse, preocupação, tristeza, indivíduos que estejam sob uma carga muito grande, né, do estresse no geral, isso mexe até nível de sistema imunológico. E isso é comprovado, né? Pessoas que estão sob alta pressão, sob alto estresse, eles têm um comportamento imunológico diferente de quem está com a cabeça muito boa. Né? Então, tem também os seus fatores. Não falar que é isolado. Né? Não é, né? Não é isolado. Mas contribui muito. Mas contribui. E isso preocupa porque hoje o que você vê são pessoas o quê? Com um índice de estresse bem elevado. Nossa, tudo. Eu falo que a internet, o advento da internet foi maravilhoso. Ai, esbarrei no microfone. O advento da internet foi maravilhoso, só que, ao mesmo tempo, deixou a gente extremamente imediatista. É e-mail o tempo todo, WhatsApp o tempo todo, é reunião online. Mas essa você pode participar, ela é online. Como se você não estivesse fazendo mais nada em casa. E tem mais isso, aí a informação que antes você tinha que ir a um congresso, eu assisto ele online hoje. Então, acho que a gente trouxe tudo muito para a gente, né? Isso tem fator de contribuição para o estresse, para a ansiedade, a mente acelerada. Autocobrança também. Nossa, só se for muito. E também, no final das contas, você acha que você tem que ser obrigada a fazer aquilo tudo, né? Sim. E quando você não faz, você se frustra. Tem isso também. Porque foi criado um padrão, né? Ou você dá conta de tudo, porque é fácil dar conta de tudo, tem condições para isso, ou você é ineficiente. Mais ou menos. Então, assim, a autocobrança, eu acho que leva para um nível de estresse muito grande. Muito. Ok. Falamos da alimentação, falamos aí dos fatores, né, que contribuem muito. Cigarro, né? Acho que a gente Cigarro falou cigarro, pelo amor de Deus, né? Não fumem, né? Bebida alcoólica com moderação, se possível não beber, mas não fumar. Nem vape, nem cigarro comum, nem cigarro de palha, nem charuto, nada. Esse fator também, assim, acho que no geral, não só o câncer de mama, mas para todos os cânceres, todos os cânceres. E acho que todo tipo de doença todo também. Tipo de doença. Né? Cigarro não faz bem para nada, pelo amor de Deus, né? Nem é que a gente fala assim, para um momento de socialização. Não existe. Que a bebida você ainda dá para o momento de socialização, o cigarro não. E faz mal até para quem não está fumando, né? Quem está ao redor ali. Exatamente. Né? Então, a questão de conscientização com relação ao fumo aí, eu acho que é bem gritante, né? Sim. Doutora, chega lá todos os dias, né? Vocês estão lá no cuidado, né? No tratamento desses pacientes, né? Que estão nessa condição. E aí eu pergunto, doutora, quais são as chances de cura? A chance de cura, ela se norteia por quais razões ou por quais condições? Então. Porque quando a gente fala de um câncer, vou interromper rapidamente. Quando a gente fala de um câncer, vou falar a minha percepção, tá, doutora? É como uma sentença de morte. Não, mas é interessante a sua percepção de você até falar isso. Uma sentença de morte, né? Já tive casos na família. É difícil. É uma sentença de morte. A impressão que você tem, assim, minha vida está... agora ela vai... tenho dias de vida, né? Como se nós fôssemos viver eternamente sem... Né? Sim. Mas é essa percepção que a gente tem, que vai ser abreviada a nossa vida, né? E aí... diante dessa ruptura que a gente tem bruscamente aí, minha vida acabou, eu recebi uma sentença de morte, a esperança de uma cura, eu acho que ela tem duas vertentes. Em alguns, ela vai aflorar com uma força muito grande, né? Por uma busca, uma esperança da cura, e em outros não. Recebi uma sentença de morte e
A pessoa vai lá no chão. Eu tô falando de uma forma mais ilustrada, assim. Mas eu acho muito bom falar, porque é o público que tem que entender. Quando essa sua fala, ela me remete a muitos pensamentos. E, assim, a sentença de morte, a palavra câncer, né, ela já é, para a maioria das pessoas que recebem, como uma sentença. Mas quando a gente fala de um câncer que é tão prevalente, isso também fala a favor de sabermos que das opções, inúmeras opções de tratamento, a depender do estágio dessa doença. Aí tá, Outubro Rosa, prevenção, a importância. Diagnóstico precoce é chance de cura alta, chega em torno de 90%. Então, a sentença de morte, a palavra ruim, a dificuldade de digerir tudo isso, ela pode ser aliviada por um diagnóstico precoce em que a gente consiga oferecer um tratamento menos agressivo, em que a paciente não passe pela quimioterapia, que já é maravilhoso por conta de, né? Não tem jeito, transfigura, né? Muda a sua feição, a perda do cabelo. Falar que o cabelo não importa, importa, sim. Para a mulher, a autoestima é tudo. Algumas encaram melhor, outras não, mas assim, diagnóstico precoce, chances de cura alta e tratamentos menos agressivos. Diagnósticos mais tardios, ou seja, de doenças que ainda não estão disseminadas, espalhadas, né? Você tem uma doença que ainda está na mama, ela é grande, vai precisar, né, de quimioterapia, talvez antes para reduzir, operar depois. Ok, muda um pouco o risco dessa doença voltar com o tempo, mas não deixa também de ter a esperança da cura, né? Então, a sentença de morte ela pode ser modificada e até trabalhada na consciência do paciente quando é precoce, quando se há uma doença que você não precisa ser tão agressiva contra ela, né? As chances aumentam de acordo com o estágio ou o tempo em que você... Estágio de doença inicial, ou seja, doença menor, doença que não requer quimioterapia, por exemplo, doença que pode ser operada, um subtipo também, que os cânceres têm nome, sobrenome e endereço, eu brinco assim, né? Eles têm todos os seus detalhes, né? Porque o câncer de mama é igual. Então, depende também do nome dessa doença. Então, desses fatores, diagnóstico precoce, idade da mulher quando descobriu, se ela amamentou ou não, como é que foi que ela descobriu, tamanho da lesão, o subtipo do câncer, isso leva a um histórico natural daquela doença. E a gente sabe qual que vai ter um desfecho mais desfavorável e qual que não tem. Então, se a gente descobre anteriormente, com necessidade de menos tratamentos agressivos, as chances são maiores para cura, entendeu? Muito bem. Doutora, nós falamos aí das chances de cura e que quanto mais rápido for identificado, essa chance aumenta. Também, né? Sim. Tem algum sintoma, doutora, que a pessoa possa sentir ou perceber? Lógico, o certo é fazer os exames preventivos, não é isso? Anual? Sim, anual. Ao menos que você tenha alguma alteração específica que o seu médico diga que precisa repetir com 3 ou 6 meses. Tá, doutora, quando a gente fala assim dos exames anuais, a gente está falando da mamografia, ultrassom de mama, alguma coisa assim? Aí depende da densidade da mama. Tá, mas mulheres, a mamografia seria... acima de 40 anos. Pacientes mais jovens, se tiver algum histórico familiar que o médico, né, diga que necessite de fazer rastreio da mama, teve parentes com câncer de mama, por exemplo, a ultrassom ela fica mais bem indicada para os pacientes que têm a mama mais densa, mais jovem, que depois que você amamenta ou a sua mama envelhece, a tendência é que ela fique mais flácida. E a visualização pela mamografia é melhor do que pelo ultrassom. Então, já tem essa divisão, né, de que mamografia a partir dos 40, mas lógico, o profissional vai indicar. Existem pacientes com 60 e poucos anos que têm que fazer ultrassom de tão densa que é a mama. Então, a indicação médica é muito importante. Perfeito. E com esses exames anuais, além desses, também tem o autoexame. Isso, o autoexame, ele é encorajado a fazer, mas não fique só nele, né? Eu sempre dou esse exemplo de pacientes minhas que tratavam câncer de intestino, por exemplo, passou a fase da quimioterapia, operou, agora vamos para o acompanhamento pós-câncer de intestino, né? Aí eu vou questionar sobre os outros. Mamografia, tem pacientes que nunca fiz. Como? Nunca fiz. Mas eu não sinto nada. Eu falo, mas não tem que sentir para fazer o exame. O autoexame é uma detecção que você faz de alterações que, na maioria das vezes,
na maioria das vezes, já é uma doença um pouquinho mais avançada, porque ela é palpável. Perceptível, Ela né? é perceptível. Mudou o aspecto da pele, por exemplo, ficou como uma mama inflamada, em casca de laranja. O mamilo era de um jeito e inverteu. Opa! Uma nodulação. Isso são características que você vai observar em você porque você se conhece, mas não pode esperar ter sintomas para resolver fazer exame. São as duas coisas em conjunto. Esse tipo de doença, então, doutora, quando a percepção é visível ali, como a senhora disse, um nódulo totalmente É palpável, é diferente. palpável, a coloração, a pele, enfim, significa o quê? Que a doença já está Então, avançada. vamos colocar assim, na maioria das vezes, mas existem mulheres que têm a mama muito pequena, por exemplo, né, uma mama muito pequenininha que nota uma nodulação, magrinhas, né, muito pequenininha que percebeu pelo autoexame, mas não é uma doença avançada. Sim. Né? Então, aí já temos também pacientes com mamas super fartas que não notaram, às vezes, um tumor de 5 centímetros, porque a mama é muito grande. Então, assim, não tem um significado, uma regra, né? O melhor é não palpar, o melhor é detectar alterações que não sejam, às vezes, nem palpáveis. Sim. Né? Doutora, o autoexame. A senhora pode descrever um pouco melhor esse autoexame? Que eu acho que, assim, é o ponto inicial para a mulher, né? Assim, começar a identificar, a se interessar pelo próprio corpo. Esse autoexame, como que seria? Então, assim, uma coisa simples de se fazer. Todo mundo se olha no espelho, né? Você, após o banho, se tem hábito de passar hidratante, melhor ainda, né? Olhando no espelho, levantar as mãos, colocar atrás, né, da cabeça, perceber, ou só do olhar, tem alguma diferença? A mama era de um jeito, tá? A diferença, essa percepção, às vezes ela é mínima, mas a mulher que se conhece, ela vai ver que tem uma alteração. Colocar atrás da nuca, porque você consegue estender melhor a pele, fazer um toque com as pontas dos dedos, sentir, aprofundar um pouquinho na axila e você ver se você percebe alguma alteração diferente na mama, nodulações. Saída de secreção no mamilo, eu falo que você pode pressionar para ver se há alguma coisa, mas não vai ficar se ordenhando. Eu já tive situações de pacientes que às vezes se machucaram porque ficaram com aquilo na cabeça e saiu um pouco de líquido, não era nada, e começaram a pressionar até que saiu sangue. Então, o autoexame, sim, com os exames de imagem. E visite, por favor, alguém para te examinar. Não fique sozinha, né? Para as que têm plano de saúde, vá no ginecologista, porque eu sei que o acesso não é tão simples às vezes, né? Procure seu ginecologista, faça seus exames anuais. No Sistema Único de Saúde, a nível de postos de saúde que fazem o atendimento básico da atenção à família, os médicos lá são aptos e preparados também para isso. Né? Então, às vezes há assim, não é descaso, mas acho que às vezes pensa que é só o especialista, não. Qualquer clínico vai saber examinar tua mama. Examinar e orientar. E orientar. Né? E orientar, se qualquer for o caso, alteração, até encaminhar, né, para um especialista. Com certeza. Para um especialista, sim. Identificou algo diferente. Vá procure conferir, vá ajuda, conferir, procure um profissional, não é isso? Uma assistência. Uma né? assistência. Não fique com isso, será que é, será que não é, o que é isso, né, doutora? E olha, pasme, o pensamento deixa isso quieto, que vai que eu descubro alguma coisa. E isso não é uma coisa que eu escuto de vez em quando, não. Muito. Quem procura acha, gente, por favor. A gente está lidando com a vida. Com a vida. Com a vida. Mas existem esses pensamentos. E vamos refrisar aqui. Quanto antes for detectado, maior a chance de cura. Exatamente. Não é isso? Doutora, nós falamos aí desse pensamento aí, se eu procurar, vai que eu acho, vai ser pior. Vamos tocar num caso aqui. Tem um mito que fala sobre a mamografia. Né? O Brasil é cheio o pensamento assim, do brasileiro é uma mentalidade bem fértil, nossa. né? Eu já tive a oportunidade de perguntar isso até para uma outra profissional, ginecologista. Ela deu uma risada, falou: Penha, de onde você tirou isso? Eu falei: não, porque eu escuto isso. Há uma fala, um mito, de que a mamografia seja prejudicial ao... Né, que ela
sei lá, te dê condições de você desenvolver o câncer. Então, toda radiação, ela com efeito cumulativo, ela pode vir a desenvolver um câncer. Mas se existe já um protocolo, uma carga já que foi estudada e dita que é segura fazer para esse grupo de mulheres que vai fazer todo ano até atingir a faixa etária tal, isso foi estudado e excluído esse alto risco. Chances, né, sim, mas é diferente de você pegar uma menina de 12 anos de idade e começar a fazer raio-x nela, ou a mamografia, que não deixa de ser um raio-x sobre a mama, e levar ela até os 70, mas nós estamos falando de um perfil de 40 para frente. Então, todo exame, toda conduta médica, ela também foi estudada com relação aos seus riscos e pesados benefícios. Não vai dar câncer. É mito. É mito porque tem um acúmulo de radiação que pode ser oferecido. Então, assim, existe protocolo para tudo. Vai fazer mamografia uma vez por ano e vai ter câncer? Não, gente. Totalmente aceitável. Aceitável, né? seguro, então, seguro. Então, mulherada, não tem que correr da mamografia, tá? Mamografia é um exame seguro, totalmente seguro e que vai prevenir você de um mal muito maior lá na frente, não é isso? Com certeza. Ok. Doutora, nós falamos aí dos casos, né? E a senhora citou até o Hospital Evangélico, que é onde a senhora trabalha, né? É um hospital referência, não é? Para o tratamento de câncer, né? É o dia a dia de vocês lá, não é isso? É uma das especialidades, né? Ele é a referência maior dele hoje em potencial câncer e coração, né? Mas temos outras referências também da neurologia, a nefrologia também temos atendimento, a neurocirurgia para acidente vascular cerebral, tem bastante. Temos uma gama de profissionais bem capacitada lá. Para tratar. Para cuidar da vida. Para cuidar e para, né, dentro de uma expectativa, devolver toda a cura, né, sim. A qualidade de vida para esses pacientes. O Hospital Evangélico, ele atende todo o público do sul, do estado, ou só os pacientes de Cachoeiro? A gente atende o sul do estado, tem pacientes também do Rio de Janeiro. De outros estados que vêm para cá? Então, o correto, se fôssemos ver pela abrangência regional, né, essa abrangência deveria ser desses pacientes que são apenas do nosso estado. Mas, assim, as situações nos estados vizinhos que são passadas para nós, e esses pacientes às vezes se mudam para cá, tem parentes aqui, né, e acabam ficando aqui, né, residência fixa aqui. Eles vêm de uma realidade às vezes muito difícil. Eu falo que nós somos privilegiados com relação ao acesso, à rapidez de atendimento, às cirurgias que são realizadas, até cirurgia robótica para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Já é feito? Já é feito. Diferente dos outros estados, que infelizmente, ontem mesmo, um paciente veio do Rio de Janeiro. Veio do Rio, consultou e foi embora. Ele tem uma residência aqui, mas a fixa dele é lá no Rio. Mas ele veio porque ele fala que ele não quer mudar, porque aqui ele foi muito bem atendido, o problema dele foi resolvido, e ele é muito feliz aqui com os profissionais daqui. E a gente abrange, a gente atende toda a população, sim, do estado. Que legal. Eu quero até fazer uma fala aqui, trazer uma fala, né, que há uns anos atrás eu acompanhei um familiar, né, em tratamento oncológico, né, no Hospital Evangélico, e acompanhei por 12 dias, né, esse familiar ficou lá. E, assim, queria muito fazer uma observação de tudo que eu vivi lá dentro, né, dentro da área ou setor oncológico, né, assim que vocês tratam, né, área ou setor oncológico. Me veio, assim, fazendo a pauta desse programa de hoje, me veio muito assim a experiência que eu vivi lá dentro, né? É um setor onde as pessoas que estão ali estão lutando pela vida, né? Estão lutando pela vida, mas ao mesmo tempo eu observei a contribuição que os profissionais fazem, né, no dia a dia desses pacientes e dos acompanhantes que ali estão. A senhora deve observar isso, né? Quem está junto com o paciente ali está vivendo as mesmas dores, né, doutora? Sim. Está vivendo as mesmas dores, né? Ninguém quer ter um parente, alguém que você tem, né, tanto carinho, né, ali naquela condição, lutando pela vida, né? E eu via todos os dias ali a forma humanizada
de lidar com aqueles pacientes, né? Desde a senhora que vinha trazer a alimentação, né? Aos enfermeiros, era diferente. Eu fiquei 12 dias lá, então assim, eu tive uma percepção muito ampla, né? O ambiente, né? Serviço psicológico ali dentro, à disposição, né? Isso tudo é para favorecer, é para contribuir mesmo com esse estado, com essa fase que paciente e acompanhante estão vivendo, doutora? O que vocês fazem, assim? O que vocês têm por trás das cortinas? Porque eu percebi isso, né? Mas o que vocês fazem por trás das cortinas para trazer isso para quem está ali? Porque sabe que é um momento difícil. Sabe que é um momento forte, um momento difícil na vida da pessoa. Acho que há uma comoção muito grande de toda a equipe com relação a isso. Todas as equipes têm os seus gerenciamentos, né? A equipe de enfermagem, a psicologia, a fisioterapia, e todos os coordenadores, eles têm esse pré-requisito de orientar muito para que todos tenham também essa condolência, esse carinho, esse cuidado com todos, né? Isso é uma premissa, né? Esse cuidado com o paciente, porque eu até brinco, né? Ninguém está ali para fazer um botox, nem um preenchimento, nem uma cirurgia plástica para sair dele bonito. Estão ali sem querer estar, estão ali porque precisam estar. Então, tem existe, né, vamos dizer assim, como algo que é do coração mesmo do hospital, dos servidores serem assim. Também tem comitê de humanização em que a gente se reúne. Eu até faço parte, fiquei muito feliz pelo convite, e faço parte quando a gente pontua umas situações especiais. Exemplo, eu tive um paciente que ficou 52 dias internado no hospital por um câncer de pulmão, infelizmente já metastático, sem condições de cura. Tentamos os tratamentos, mesmo com quimio e rádio paliativos, para reduzir os sintomas da doença, mas mesmo assim não teve uma resposta adequada, ele ficava dependente do oxigênio, sozinho, 52 dias. Aí teve essa comoção dos acompanhantes do quarto, que pegavam a roupa dele. O serviço social do hospital, que funciona de forma maravilhosa. As meninas são, assim, excepcionais, sabe? E tudo que ele precisava era ofertado. A capelania ia até ele, visitava. Então, tudo que ele não teve quanto família, ele teve ali. Da equipe, dos acompanhantes, que até a filha, eu até me emociono, a filha do paciente que estava do lado, quando eu dei alta nele, mas ele vai ficar sozinho, era eu que estava cuidando dele. Eu achei aquilo assim maravilhoso, porque ela falou assim: é muito triste, doutora, ele não tem a visita de ninguém. Mas assim, naquele momento nós fomos família, nós fomos amigos, né? Que é religião independente, ele recebeu visita do pastor, do padre, da equipe que passa da igreja católica, da equipe da igreja evangélica. Então, assim, ele foi abraçado. Então, além, né, do preparo que há nessas equipes, eu acho que também parte muito de nós, como pessoas, igual você falou, de estar ali e se colocar no lugar do outro, né? E isso é algo que realmente ali é memorável no hospital, de ver. E eu pude experimentar isso, tá? Eu atesto e assino embaixo de tudo que você falou, porque realmente eu vivi isso lá. Vivi mesmo, tá? Você falou da moça da cozinha, eu acho muito lindo, tem umas em especial que fala, doutora, às vezes ela me procura, não estou nem sabendo. A fulana não comeu a comidinha dela, tá fria. Eu posso trazer outra coisinha? Vai atrapalhar no tratamento dela? Eu falo, não pode trazer. Você vê que assim, o cuidado, em pequenos detalhes, mas é o cuidado. Eu acho que vai além do cuidado com a pessoa, doutora. O que eu vi lá foi o cuidado com a vida. Com a vida. Independente de quem é. Foi o cuidado com a vida. Eu me recordo que esse familiar que eu estava acompanhando estava num estado muito, assim, aparentemente muito bem, né? E ele não queria ficar deitado, ele não queria literalmente ficar deitado, ele não estava com soro, nada, né? E aí tem um ambiente tipo uma pracinha. Tem um jardim. Um jardim, né? Então, assim, tiveram o cuidado de criar um ambiente que não lembra o leito do hospital, que não lembra a maca, né? E o lugar onde ele mais gostava de ficar,
Era ali e naquele ali acaba jardim. virando um ponto um pouco de encontro, né? Aham. Porque tem umas plantinhas, os bancos de madeira. Então você realmente, né? Aí você pega a luz do sol, então você sai daquela coisa ali do Sim, do quatro quarto paredes. fechado, né? Exatamente. Olha, eu pude viver isso, tá? E testemunhar também que esse familiar está curado, tá? Amém. Está curado, né? Fez todo o processo lá dos 5 anos e tal, o acompanhamento está curado. E eu quero refrisar isso aqui, simplesmente por um diagnóstico precoce. Muito precoce. Logo no início. E teve a chance de cura, né? A chance de poder passar pelo tratamento e no final sair, né? Com a saúde restabelecida, né? Doutora, a senhora deixaria aí alguma dica, algum conselho enquanto profissional, enquanto médica, para uma mulher? Às vezes, nós nos preocupamos muito com o cabelo, a roupa, o botox, as unhas de gel. Rolou aqui um making off aqui de unhas de gel, né, doutora? Nós nos preocupamos muito com a aparência, não é? Mas eu acho que a preocupação maior deveria estar na nossa saúde, não é isso? Que conselho, doutora? Agora é uma médica, uma profissional que vive isso no dia a dia, falando para uma mulher agora. Acho que o se sentir bonita vai muito mais além de uma aparência bonita, né? Ela reflete o que você tá por dentro, né? Pegamos, às vezes, mulheres lindíssimas que estão apagadas, né? Então, a beleza, ela não está só nos cabelos, na pele, na unha bonita, mas está naquilo que você se enxerga por dentro como ser humano. E para que isso reflita, a gente precisa se cuidar. E para se cuidar, a gente precisa se amar. Aí a gente precisa se tocar. A gente precisa o quê? Se alimentar melhor, fazer atividade física. Porque no conjunto de tudo isso, a gente vai ter saúde, a gente vai ter bem-estar, e isso vai promover em nós a beleza também, né? Então, o recado que eu dou é que continuem fazendo seus exames periódicos. Eu, como médica, falo, né, para a população, não fiquem com medo de descobrir algo. Eu sempre deixo esse recado, nós estamos lá para te ajudar se algo acontecer, estaremos lá de prontidão. Mas faça seus exames, amamente. A amamentação também é um fator de proteção para as que são novas mães, né? Se esforcem em amamentar. A gente sabe da vida corrida, às vezes é difícil você manter um período grande de amamentação. E mantenha a vida o mais saudável possível e a mente dentro das possibilidades leve. Perfeito. Doutora, me recordei aqui, a gente estava falando do hospital, me recordei aqui que semana passada saiu até uma manchete num jornal da cidade que chegou um recurso para o Hospital do Câncer aqui em Cachoeiro. Agora vai. Agora vai? Vai melhorar essa estrutura? Vai fazer o hospital, né? Então, mas vai melhorar? Vai ser algo mais... novo, né? Que você diz como, assim, a estrutura antiga. Sim. Pelo que eu entendo do projeto, a permanência, mas vai fazer um prédio Novo. Ou seja, nós vamos ter muito mais condições, né, doutora? Isso. Aí tem também uma diferenciação com relação às unidades que tratam os cânceres. Elas têm as subdivisões. Aí ali vai ser um hospital do câncer. E isso também tem uma projeção de muito mais qualidade, serviço, quantidade e mais recursos para poder gerenciar melhor o tratamento oncológico. Então, hoje a gente é uma unidade menor, mas agora vai ser um hospital do câncer. É diferente. É diferente para o paciente, para o profissional, no que diz respeito a termos mais liberdade dos tratamentos, né, mais recursos, mas para o paciente, sim, imprescindível, que vai ser só benefício. É um foco mais direcionado? É uma estrutura muito vai ter maior. Mais agilidade, doutora? Então, no tratamento? Com certeza, porque nós vamos aumentar o número de profissionais, leitos, tudo, né? Aí vai ser uma bênção. Que bom, que bom. E a gente espera, doutora, que cada vez mais não seja tão necessário, né? Porque através da prevenção, de uma mudança de vida, não chega ao caso de se ter uma doença, né? Chega o caso assim da gente prevenir não acontecendo, mas muito antes, né? Muito antes disso. Sim, tá? sim. Doutora, Outubro Rosa. Esse movimento alcança quem precisa alcançar? Surte efeito na vida da mulher, na vida
da pessoa que precisa abrir a mente para a prevenção, para a conscientização. Se tem muito marketing em cima disso. Mas acho que é um marketing muito positivo, porque ele não vem só para autopromoção. Tem também por trás os grandes mutirões para realização de exames, né? Os facilitadores. Mutirões também a gente faz lá no hospital isso, a realização dos exames, né? A doutora Sabina está sempre na coordenação, junto ao grupo de apoio aos portadores de câncer. Ela recebe os financiamentos, ela organiza sempre tudo isso. Tem os mutirões de realização, e nós, como médicos, depois vamos lá ver os exames que estiverem alterados e damos esses atendimentos. Então, é publicidade, marketing, não, isso é promoção à saúde. Promoção à saúde. O interesse por trás de tudo isso é que realmente, né, doutora? Que haja o acesso, que as pacientes não demorem, né, a serem diagnosticadas e nem atendidas, que se cumpra a lei dos 30 e dos 60 dias. Né? Tem todo um objetivo por trás disso, né? E que, graças a Deus, é sempre positivo. Muito bem. Isso deixa a gente muito, muito feliz, porque é um mês inteiro tratando de um assunto. Então, não é algo superficial, não é algo irrelevante. É algo muito sério. São 30 dias cuidando de um único tema, né? Doutora, muito feliz com a sua participação aqui. Né? Quero falar com você que está nos assistindo. De repente você fala assim: mas eu sou um homem, né? Não tem nada a ver comigo. Que tal você pensar na sua mãe? Que tal você pensar na sua esposa, na sua irmã, numa amiga, enfim? Que tal você pensar numa mulher que precisa, nesse momento, se conscientizar? Talvez está aí há tanto tempo sem fazer os exames, né? A gente sai daqui com uma grande lição, que quanto mais rápido for a detecção, maior são as chances de cura, né? Da vida não ser ceifada por uma doença tão violenta. Então, quero falar com você. Outubro Rosa não é brincadeira. A gente acha tudo muito, os lacinhos rosa para lá e para cá, é só, né? Não é isso. É de fato um movimento que quer trazer conscientização da prevenção. E a doutora disse aqui, e eu assino embaixo, a prevenção ainda é o melhor remédio. Doutora, quero te agradecer muito a sua participação. Doutora tem uma carinha tão boa, assim, nem parece que lida com essas coisas difíceis o dia inteiro, né, doutora? Oh, meu pai. Ela tem uma carinha tão feliz, assim. Obrigada. Eu acredito que o paciente, né, que encontra esse rosto, assim, cheio de vida e cheio de alegria, também consegue absorver algo muito bom. Quero agradecer, doutora. As portas ficam abertas para voltar quando quiser. Obrigada. O mês que vem o Novembro Azul, né? Aí é para os homens, né? Aí é para os homens. É outra história também, né, doutora? É outra história também. É outra história. Mas, assim, quero te agradecer muito. Tudo que você trouxe aqui de informação, mais uma vez batendo ali na tecla, né, de que precisa abrir a mentalidade e entender que qualidade de vida, cuidar de si, cuidar da saúde é o que há de mais importante. Exatamente. Fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. Doutora, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Muito feliz, agradecida por ter participado. Foi um bate-papo muito leve. Fiquei muito à vontade. Muito agradecida mesmo, tá? Ok. Fica à vontade para quando quiser voltar, tá bom? Quero agradecer a você que esteve conosco durante o nosso podcast Ponto a Ponto Business. Terça-feira nós estamos de volta, se Deus quiser, com outros assuntos. Espero por você. Tchau, tchau!